quem vai compartilhar com a gente a palavra e compartilhar um pouco da sua história, né? Só um pouquinho do que Deus tem feito, do que Deus fez, é o Paulo e a Grazi. Podem vir aqui para frente. Pode subir. Se tiver em pecado, vai morrer, mas a gente ressuscita depois. Vamos orar por eles? Estende a sua mão para cá. Senhor, nós abençoamos, Pai, o Paulo e a Grazi. E nós reconhecemos que eles são filhos do Senhor, nossos irmãos, e têm um testemunho para ministrar o nosso coração. Nós oramos, derrame a porção do Seu Espírito sobre eles. Cobre eles com o sangue de Jesus, Senhor. E flui, Deus, através deles com graça. Nós abrimos nosso coração e queremos ouvir e aprender e ser tocados por Ti. Vem impregnar esse ambiente com esperança e misericórdia. Eu oro cura, eu oro que enquanto eles falam, a palavra do Senhor venha como flecha, como profecia na boca deles, Senhor, para ministrar os corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então abre o seu coração, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Eu sou o Paulo da Grazi. Eu sou a Grazi do Paulo. 36 anos de casados. 2 filhos. Pedro, 30 anos, casado com a Giovana. Guilherme, 28 anos, casado com a Bárbara. 7 ainda. Eu queria orar para começar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, para Te louvar e Te agradecer pela Tua misericórdia sobre a nossa vida, Senhor Deus. Obrigada, Pai, pelo Teu amor, o Teu Espírito restaurador, Senhor. Obrigada que mesmo diante de tantas imperfeições e pecados, o Senhor nos ama, o Senhor nos cuida e o Senhor nos faz novos, Senhor Deus. Que o que a gente diga que venha só a louvar e engrandecer o Seu santo e maravilhoso nome, Senhor Deus. E se dissermos alguma coisa que não é do Teu agrado, Senhor, que isso não cele em nenhum coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos compartilhar um pouco da nossa vida, o que Deus fez conosco. Isso que eu falei em oração, eu repito. Nada do que a gente vem dizer aqui é mérito nosso, mas é porque Deus é misericordioso, bom e ama cada um de nós de uma forma especial e única. Bom, nós nos conhecemos em 81 na universidade, nós cursávamos arquitetura. Na ocasião, o Paulo estava saindo de um casamento de pouquíssimo tempo, namoraram anos, mas o casamento em si durou muito pouco tempo. E nós começamos a namorar depois disso. E 1 ano e meio depois nós estávamos casados. Ela foi minha estagiária. A nossa vida era desse jeito. A gente trabalhava muito, o escritório estava assim bombando, estava prosperando, a gente prosperando, curtindo muito a vida. Projetamos a nossa casa, construímos, isso a gente alcançou muito cedo na nossa vida. E foi desse jeito. E tudo isso acontecendo, o Paulo não tinha uma caminhada com Deus e eu tinha uma busca a Deus. Busquei até em lugares que, na minha ignorância, não deveria ter ido, mas sempre buscando a Deus. E nessa época, nós já tínhamos isso, em 87, nós já tínhamos desejo de ter filhos, já tínhamos esse desejo, começamos um processo de tentar engravidar, e Deus acabou nos abençoando com a chegada do Pedro, isso em 88, por adoção. E então, assim, eu fui
fomos pais com gravidez de um dia, né? Então a nossa vida mudou muito rapidamente, né? Mudou assim de um dia para o outro. Nós tínhamos um bebê em casa e então a minha vida principalmente tinha mudado muito, né? Eu sou mãe, e mama. E o Paulo assim sempre foi um paizão de ajudar a trocar, de tudo isso, mas, nesse período, ele começou a se afastar, né? Eu acho que houve um campo, por isso, dele começar a se afastar e começar a ter uma vida fora do casamento, de saídas, amizades, gastos, e isso começou a acontecer na nossa relação, né? Nessa época, eu conheci pessoas, políticos, pessoas poderosas, que me encantaram. E eu fiquei encantado com o meio que eles viviam. O dinheiro corria solto, era festa correndo solta, negócios, oportunidades e mulheres. Aí começou a falta de respeito no nosso casamento, a infidelidade. Eu tudo podia e tudo fazia, e assim eu vivia. E essa falta de respeito, assim, não que ele me desrespeitasse pessoalmente, né? Nós sempre tivemos uma relação de muita cumplicidade, de gostar das mesmas coisas, de fazer as mesmas coisas. Então, a ideia da traição, para mim, era uma coisa que eu não enxergava na nossa relação. Eu achava que a gente era um casal bacana, que isso não ia acontecer, né? Então, eu não via isso, mesmo tendo alguns sinais que, depois, com o tempo, eu fui pensando coisas e percebendo que isso já vinha acontecendo, né? Nesse tempo, chegou o Guilherme. O Guilherme chegou em 91, e foi outro presente de Deus. Nossos filhos foram presentes de Deus, são presentes de Deus na nossa vida mesmo. E veio o Guilherme, e, nesse momento, eu já não sabia, não percebia o quanto Paulo estava fora do nosso casamento. Então, até o relacionamento dele com o Guilherme, assim, já foi diferente. Ele foi mais ausente com o Guilherme como bebê do que ele tinha sido com o Pedro, né? Nessa época, assim, eu não entendia, não racionalizava a questão do dano que eu estava causando para a Graziela, para os meus filhos, para o meio que a gente vivia, para a família, que a gente estava destruindo tudo. Eu destruí tudo naquela época. Ela segurou a casa. Eu tive uma empresa, nessa época, que prosperou demais. E, bem nessa época, Deus começou a agir desmontando a nossa vida toda mesmo. A gente começou a perder uma coisa atrás da outra. Primeiro, o nosso escritório, depois, esse outro grande escritório, essa grande atividade que eu tinha, que era uma empresa de construção civil. Nós chegamos a ter 400 funcionários. Isso se desmontou e levamos 16 anos discutindo na justiça o encerramento dessa empresa. Isso, para nós, foi algo assim avassalador. Foi um momento de perdas consecutivas na nossa vida. E isso, assim, outra coisa que eu quero colocar aqui, nós nunca tivemos muito zelo pelo nosso dinheiro. Isso a gente tem que... Quando estava bem, a gente vivia bem, quando não estava mais ou menos, a gente vivia mais ou menos. Então, assim, nós não fomos zelosos com as épocas que Deus nos colocou trabalho. Então, isso também é uma coisa que nós tivemos a consequência disso depois, né? E daí, na verdade, assim, nós tivemos muitos momentos pontuais em que o Paulo se relaciona com outras mulheres. Ele saiu de casa 2 vezes. Ele estava naquele negócio que ele queria ser feliz, tá? Ele estava ficando velho, a vida estava passando e ele queria ser feliz, né? E isso justificava... Eu tinha 40 anos só. Mas a gente achava que estava velho, com 40. Então, você vê assim que a vida está passando, os teus sonhos
de financeiros e a vaidade, né, que é uma característica que o Paulo tem que zelar, que ele, por si só, ele já... Estou mentindo? Não, né? Então, assim, essa vaidade, ela entra em todos esses sentidos como um gatilho muito forte, né? E ele, nessas vezes que ele saiu de casa, nós retomamos o casamento depois, conversamos, retomamos, mas isso nunca foi tratado, sabe? Nós retomávamos e a vida continuava dali. Então, isso chegava lá na frente, alguma consequência ia ter, né? E nessa caminhada, eu sempre continuei buscando Deus, né? E aí eu já estava na igreja, que foi fundamental na nossa vida, foi fundamental. A igreja, principalmente para mim, que na época ia sozinha e buscava os grupos, teve um período que nós frequentamos grupos de estudo junto, mas o Paulo sempre se esquivando, né? E essa estrutura da igreja, tanto irmãos, amigos, o pastor, sabe? Eles foram um sustento para os nossos filhos. Naqueles períodos difíceis, os meninos iam para a igreja, ou eram acolhidos por alguém. Então, até assim, esse convívio familiar para eles, muitas vezes, foi fundamental mesmo, esse papel da igreja na nossa vida, né? E quando nós estávamos em 2000, que nós estávamos completando 18 anos de casado, aquele casamento que estava meio assim, eu na minha cabeça, assim, vamos fazer uma viagem para ver se a gente restaura o casamento e tal, e não tentando resgatar o que tinha ainda. E o Paulo, um dia depois do Natal, ele fala, estou saindo de casa. Ele pega, faz a mala dele, e ele estava já com outra pessoa, e foram viajar. Ele foi para conhecer a família dela. Então, foi assim, principalmente pela data, os meninos eram pequenos. Então, foi assim, dilacerante. Né? Foi dilacerante aquilo que aconteceu. Você tem que contornar com o filho, contornar com família. As nossas famílias, tanto a minha quanto a do Paulo, eu sempre me relacionei, o Paulo também, e nós sempre nos relacionamos muito bem com a família. Então, assim, isso não era uma coisa indiferente para os outros, isso envolveu muita gente. Né? E, nesse período, acompanhando todo esse processo de degradação pessoal, entrou a degradação profissional. Eu não estava preocupado com o escritório, eu não percebia o que estava acontecendo em volta. O meu negócio era outro. Eu queria curtir mesmo. E estava curtindo. E não estava pensando neles, não estava pensando no mal que eu estava fazendo dentro da minha casa. Os meus filhos olhavam para mim assim com uma cara sempre... Eu dava tchau, mas você está indo de novo? Estou indo de novo. Então, essa terceira vez foi realmente a vez mais grave mesmo. Ela foi grave porque o Paulo saiu de casa, montou um apartamento, praticamente começou a viver com essa outra pessoa que tinha filhos, né? E nesse momento assim, como eu não conseguia dormir, eu buscava Deus dia e noite. Eu me perguntava, o que Deus quer para o casamento? Eu queria entender aquilo. Eu queria entender o que era o casamento para Deus, o que era o adultério, como Ele enxergava tudo isso, para eu poder entender no meu coração o que eu ia fazer diante daquilo, né? Porque era uma dor, gente. É uma dor, eu sempre digo, é dor de carne. É dor que você dói, parece que você está rasgado por dentro. Você chora escondido porque tem criança. Então, assim, é um período muito difícil, né? Foi muito difícil mesmo. E nesse meio tempo, que daí o Paulo tinha saído de casa, nós tínhamos uma casa muito legal, tal, mas era mais afastada. Eu não via sentido em estar naquela casa grande, eu com os meus filhos, longe do centro.
Falei, não, nós vamos vender a casa. Colocamos a casa à venda e foi vendida muito rapidamente. Muito rapidamente, nós vendemos a casa. E daí eu comecei um processo de mudança. Daí eu fui remexer. Armário, eu fui remexer. Caixinha com bilhetinho de namorado, lembrança da fotografia do casamento. Então, assim, foi um período sozinha, eu não queria preocupar meus pais, né? Por mais que a gente preocupe os pais a vida inteira, depois que você tem filho, não adianta. Eu tentava poupar, né? Me parecer forte diante disso. E, então, assim, era uma fotografiazinha, E eu olhava para aquilo e falava assim, gente, será que eu vivi uma vida de engano? Todos esses anos a gente se dava bem. Ou será que podia ter sido um engano mesmo, né? Era, assim, muito conflitante. Isso tudo era muito conflitante para mim. E a minha convivência com os meninos fazendo com que obrigando que eles viessem a conviver com essa outra família. Tinham outras 2 crianças envolvidas nesse processo. Os meus filhos estavam ali, riam quando eu ria. Eu olhava para a carinha deles, eles estavam ali para cumprir uma obrigação de estar comigo, porque, afinal de contas, aquele fim de semana era o meu fim de semana com eles, e eu fiz eles passarem por isso. Esse momento foi muito difícil na nossa vida, porque, mais tarde, isso tudo veio à tona, e a forma de você tentar reconquistar a confiança e o amor deles foi muito dolorida. Não sei se alguém já passou por isso, mas é muito dolorido. Tanto a gente querer resgatar algo que machucou tanto. A faca estava enfiada no coraçãozinho deles. E nesse meu questionamento assim, do que fazer, né, eu comecei a observar alguns casais de amigos que tinham casamentos legais. E eu comecei a olhar e tinha coisas ali que eu olhava e falava, puxa vida, eu achava que ela era uma boba fazendo isso, sabe? Mas não, sabe? Aquilo era um casamento segundo a vontade de Deus, de um servir o outro com prazer, com amor. Você, nessa hora, escuta muito conselho, né? Das pessoas que te amam. Não pensa que é gente que não gosta da gente. É gente que está do lado da gente, ama a gente. E eles vão chegar para você e vão falar assim, separa, não seja boba, porque você vai ficar tentando. Você é jovem, você é bonita. Eu era? Você é bonita. Bonita, profissional, você é independente, né? Então, tudo aquilo te levava a te estimular a uma separação, né? Mas eu olhava ao outro lado e falava, mas não é isso que Deus quer. E, nessa hora, de novo, a igreja assim, com acolhimento, palavra de ânimo, os amigos, eles têm o que te dizer. Tá? Eles têm o que acrescentar na tua vida, e, às vezes, eles só escutam. Às vezes, você só quer alguém para você declamar um monte de coisa, chorar. Eu tenho uma amiga especialíssima, que eu ligava para ela, às vezes, era oi e choro, e ela escutava o meu choro. Tá? Então, isso não tem preço, sabe? Isso é um verdadeiro amor, né? Na época, o pastor Ivan, que era o nosso pastor, ele foi incansável. Pastor que alguns aqui conhecem. Ele foi incansável. Ele, com aquele jeitinho dele, e aí, Grazinha, como é que tá? Ele aparecia, na época, eu tinha uma loja. O dia que eu estava assim, sabe aquele dia que você está acabada? Ele aparecia, era um anjo enviado por Deus, assim, com aquela mansidão, ele vinha, daí o escritório do Paulo era meia quadra para cima, ele ia lá, visitava o Paulo, orava. Então, isso tudo te dava suporte, você sentia uma esperança, né, nesse amor que vem de Cristo. Não tem.
é de Jesus, né? Pode falar um pouquinho? Vamos lá. A igreja, gente, foi fundamental para as nossas vidas, nesse momento. Nossa casa, minha família foi sustentada pela igreja, pelo pastor Ivan. Pastor Ivan, quintas-feiras, ia comer pastel comigo numa feirinha para bater papo. E batemos muito papos. O pastor foi uma pessoa muito especial nessa caminhada. A igreja, como eu falei, sustentou nossa casa, afastou o inimigo da nossa casa, manteve os meninos, adolescentes, passando por todo esse processo de forma lisa. Não se envolveram com droga, não se envolveram com amizades ruins. O inimigo ficou longe da nossa casa, graças a Deus. E, no final de 2001, a gente retomou, gradativamente, a gente foi retomando a nossa relação. É interessante falar assim que todo esse processo, essa dor que a gente viveu, a gente sempre foi muito amigo. A gente sempre, até hoje, a gente sempre conversa muito. E a gente mantém isso muito forte na nossa vida. E essa minha busca, né? Eu sentava com uma Bíblia com uma linguagem, outra, pegava referência e comparava e lia. Daí um dia eu li uma coisa assim, que dizia assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Eu já tinha escutado isso quantas vezes, mas aquela hora eu, uau, uau, está aqui. Nós tínhamos um casamento que não tinha cabeça, tá? Não tinha cabeça. Nós dois cumpríamos, às vezes, o mesmo papel, os dois, e alguns papéis ficavam um buraco. Tá? E, como a gente sempre conversava, eu falei: Paulo, eu preciso falar com você. Descobri uma coisa incrível. Isso, né? Porque, assim, gente, eu venho de uma família, nós somos em 5 irmãs. Eu tenho irmã delegada, eu tenho irmã política, eu tenho... Então, assim, pessoas... A gente foi criada para ser forte, para ser independente, para... Assim, deixa que eu resolvo, né? E eu vi que isso não era a vontade de Deus. Que isso não era a vontade de Deus. E isso, para mim, na hora, foi um alívio. Um alívio, porque eu estava com toda a responsabilidade dos meninos, responsabilidade emocional, financeira, espiritual, toda sobrecarregada em mim. Daí eu falei: Paulo, eu descobri uma coisa, preciso te dizer o que eu descobri. Cheguei para ele e falei: você sabia que você tinha que ser cabeça do casal, sacerdote do lar? Bah! Eu? Mas mais ele, ou menos foi isso. Ele me olhou com uma cara assim: agora ela pirou. Agora ela pirou. Porque ele estava numa zona de conforto. Ele estava numa zona de conforto, porque ele sabia que eu estava lá, eu o amava e estava à disposição. Então, a hora que comecei a perceber essas coisas, o que era realmente a vontade de Deus para o casamento, as coisas começaram a se encaixar na minha cabeça. Eu descobri que eu estava orando errado. Eu orava para Deus mudar o Paulo. Eu orava, né? Converte o Paulo, porque o Paulo. E um dia Deus falou para mim: não, você tem que orar para mudar o seu coração. E daí, naquele dia em diante, eu mudei a minha oração. Eu mudava para Deus mudar o meu coração. E Deus mudou. E Deus mudou o meu coração. Com isso, a nossa estratégia de conversa era outra, porque eu orava para Deus também colocar palavras certas na minha boca e me calar também. Então, o que acontecia? Todo mundo aqui que tem um relacionamento sabe o que é uma briguinha a dois. Você fala uma coisa e já sabe que você está ligando uma chave, a resposta você já conhece, e você já conhece a tua réplica e tréplica, e a conversa acaba sempre igual. Dificilmente ela vai terminar de outra forma. E
eu comecei a falava uma coisa e eu não dava a mesma resposta de sempre. Deus me dava essa estratégia de eu, sei lá, questionar alguma coisa ou responder de forma diferente, e isso abria um gatilho para a conversa poder ser diferente. Então, isso foi de Deus na nossa vida. Isso foi. Então, isso deu possibilidade de nós começarmos a conversar de forma diferente, né? Outra coisa também... deixa eu colocar, porque esse versículo também foi 1 Coríntios 7,14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Então, assim, não era o que eu ia ficar falando para ele, que coisas a gente diz, mas coisas a gente age. E isso, a posição é que vai destravar algumas coisas no outro, né? Outra coisa também é que você não pode ser submissa. Isso todo mundo vem dizer. Você não pode ser submissa, você não pode ser submissa. Mas o conceito da submissão perante Deus eu não conhecia, né? É essa submissão de estar junto com a sua função, servindo um ao outro, porque ele também tem que ser submisso a Deus. Então, isso também foi um posicionamento que, nessa época, eu aprendi, né? E nessa minha dor, nessa minha busca, e eu lia muito Eclesiastes 3, 1-8, que eu vou pedir para o Paulo ler para mim, porque eu não consigo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Queridos, essa palavra para mim, assim, até hoje, eu sei que o Senhor tem um propósito para tudo. E Ele dá força para a gente atravessar o tempo de rasgar, o tempo de chorar, o tempo... Ele dá força. A gente tem que estar juntinho dEle. Porque Ele promete a paz, Ele promete o costurar, Ele promete o riso, Ele promete tudo isso. Então, tem que estar debaixo da vontade dEle. Então, isso, para mim, até hoje, é um texto que me sustenta muito, né? Então, gente, como nós conseguimos manter um diálogo, tá? Por mais dolorido que isso fosse, isso permitiu que nós começássemos a namorar de novo, a nos reconquistarmos. E porque nós não fechamos a porta, sabe? Deixa eu só falar uma coisa. Mas nesse tempo a gente passou por um problema seríssimo. 1 ano fora de casa, o meu filho mais velho era o homem da casa. E começou um enfrentamento pesado. Tudo era motivo de discussão. Tudo acabava em briga, em agressão, porque ele falava, eu falava, e chegava ao ponto de ele dizer assim: se você encostar a mão em mim, vou chamar o conselho tutelar. Ele era tinha, todo assim, acho que 12 anos. 12 tudo anos. Isso não é justo. Isso não é justo. Passamos momentos muito complicados. Ele tinha 12 anos. Ele tem 30 hoje. Hoje ainda tem cicatrizes mal fechadas que a gente trata na nossa relação. Porque ele sofreu muito mais. O pequeno via que eu brigava, ou tinha uma mão em cima do mais velho, ele sumia. Eu nunca encostei um dedo no meu mais novo para correção, né? O Pedro enfrentava mesmo. Pedro enfrentava. Foi muito assim, uma época muito doída. Até hoje a gente tem assim uns
apesar do grande amor que a gente sente um pelo outro, a gente tem os momentinhos de faíscas. Né? E então, daí eu orava para que Deus sempre me desse palavras certas, que eu tinha medo muito grande de dizer coisas que tornassem a situação irreversível, porque é muito fácil a gente cuspir fogo nessa hora, assim, né? E isso, acho que nós conseguimos isso, né? Então, eu sabia que, se não tivesse um perdão verdadeiro, se não houvesse um perdão verdadeiro, a nossa vida ia ser um inferno. Ia ser um inferno. E daí eu comecei a pedir para Deus que eu queria perdoar. Eu queria perdoar, porque se estava disposta a aceitá-lo de volta, eu tinha que perdoar. Porque senão a acusação está na ponta do dedo da gente a todo momento, né? O inimigo vai usar na hora e você vai jogar isso na cara um do outro e fazer cobranças, né? Porque assim, do coração da gente a gente tem tristeza, desconfiança, raiva, autoestima baixa, vontade de matar às vezes, né? Avançar, né? É isso que o coração da gente produz. Então, mas, graças a Deus, nunca na nossa vida, nesses 37 anos que estamos juntos, nós perdemos a razão. Não, graças a Deus. Dedo levantado em riste, não. Uma agressão física, nunca. E eu acho que Deus me deu assim olhos espirituais para ter esperança no meio desse caos todo que a gente vivia. Né? Porque eu enxergava no Paulo, eu olhava para ele e não conseguia conectar tanta sandice com essa pessoa, né? E então essa só pode ter sido, isso era de Deus. Eu consegui enxergar o que mais ninguém conseguia enxergar, né? E daí nós retomamos a nossa vida. Para a gente retomar essa nossa vida, eu condicionei o Paulo. Falei, olha, nós vamos retomar, mas, para mim, é fundamental que você tente, pelo menos, caminhar com Deus. Foi uma condição, acho que foi assim, a condição nossa mesmo de retorno foi isso. Falei, olha, os meninos vão para a igreja, é muito importante, porque estava bom, eu ia, levava os meninos, ele nunca foi contra, eu ia, de forma alguma. E ele topou. Então, nós começamos, íamos ao culto, né? E nesse período, eu montei um escritório novo. Saí do zero, reformei um espaço que virou também uma loja. E lá, triste, um dia, assim, portas fechadas, janela fechada, chorando, estava triste, sem perspectiva nenhuma na minha vida. Toca a campainha, é a Graziela chegando. Ela entrou, a gente falou poucos minutos, tocou a campainha de novo. Falei, opa. Fui atender a porta, tinha um senhor lá fora com uma Bíblia na mão. Eu abri a porta, ele falou, Sr. Paulo, sou eu mesmo. Eu vim orar com o senhor. Eu falei, opa, tem algum engano. Não tem engano, aqui não é o 1512. Eu falei, não, aqui é o 1312. No 1512 tem o Sr. Paulo. Ele foi orar porque tinham passado um espaço de oração lá no centro da cidade e deixado um endereço. Daí ele chegou, bom, então desculpe, eu estou indo embora. Não, veio orar, vai orar. Eu convidei ele para entrar, a Graziela, chamei a Graziela, e ele simplesmente trouxe para nós o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Gente, foi assim, muito louco aquilo.
Né? E ele abriu o texto que já estava marcado, que ele ia orar para o outro Paulo, que era na quadra de cima. Foi a primeira vez que eu passei por algo desse tipo. Depois eu conto a outra. Então, isso, né, veio a gente sentir esse cuidado de Deus mesmo. E essa questão de nós irmos para a igreja, no começo funcionou. O Paulo ia, mas dali a pouco ele já começou. Acho que hoje eu vou assistir o futebol, hoje não sei o que lá. Até aí tudo bem, até que começou o Pedro, que era maior. Eu não vou hoje, o pai não vai, eu não vou. Uma vez, duas, deu Guilherme, se o Pedro não vai, eu também não vou. Aí eu fiquei furiosa. O pastor Ivan sempre trouxe para mim, nas conversas, dizia assim, Paulo, o pai que não leva o filho para a igreja, dificilmente seu filho homem também irá. Então, era minha obrigação levar o filho para a igreja. E, dali para frente, começamos a acertar os ponteiros. E assim, gente, eu conversei depois dessa... Fiquei furiosa mesmo. Nós sentamos, conversamos seriamente. Eu falei, olha, você... Estou demorando? Não, é italiana braba. Eu falei seriamente com ele da responsabilidade dele. Que tudo bem, que se ele não quisesse, mas ele não podia estar sendo o motivo dos meninos não irem para a igreja. Né? Na idade que eles estavam, ia ser, a gente sabe que com todo esse histórico que eles estavam passando, se eles se afastassem da igreja, realmente ia ser muito perigoso. Né? E daí ele voltou e eu persistindo em oração. Até que um dia nós saímos do culto, tinha uma cantina no fundo da igreja, nós entramos lá para depois da cantina e chegou uma das minhas amigas lá, e ela chegou e convidou o Paulo, nos convidou para um encontro de casais. Com Cristo. Encontro de casais com Cristo. O marido dela, na hora, falou, você está louco. Disse que ela chegou em casa e levou uma bronca dele. Como é que você convida... A gente tentando que o Paulo venha e você vai lá e faz um convite desse essa hora. E o Paulo aceitou na hora. Eu fiquei olhando aquilo, e aquilo foi assim, a semana toda. Na segunda-feira eu falei, amanhã o Paulo já vai dar... Ele aceitou na hora, amanhã ele vai dar uma desculpa para não ir. Passou segunda, nada. Passou terça, nada. Foi passando e ele quieto com relação ao encontro, nem sim, nem não. Falei, bom, chegou na sexta-noite, ele não falou nada, falei, amanhã cedo ele vai acordar e vai dizer, nós não vamos. Né? E, no outro dia, acordamos e ele foi. Montei um chimarrão, coloquei na minha chimateira e levei. Era tranquilo, eu pensava assim, o que custa? Sábado e domingo, eu vou lá, escuto o que tiver que escutar, agrado a Graziela, no céu. Né? Tá tudo, fica livre das irmãs da igreja. Tudo bem, não me perturba. Estava pronto. Bem. E apesar de a gente já estar lá no encontro, gente, eu entrei e eu ficava esperando o Paulo falar assim, vamos embora? Vamos embora. E nada. Daí começou uma palestra daquelas pesadas de encontro, de palestra de impacto mesmo. Eu falei, agora vai levantar e vai embora. Né? Vai levantar e vai embora. Nisso, termina a palestra, tinha um momento que chamava Conversa 2. É contigo. Bom, gente, nesse momento, nessa palestra, que se te colocar ela aqui nesse contexto, não vai funcionar. Ela foi devastadora para mim. Nós tivemos um momento de oração, momento a dois, depois desse evento, no pátio de um colégio, e foi a primeira vez que eu olhei para a Graziela e pedi perdão. Assim, um perdão de uma vida, um perdão por tudo. Falei assim, a partir de hoje, minha vida é outra.
aqui foi um momento de transformação. Depois eu vivi um outro, muito mais poderoso, mas depois eu conto. Deus colocou, então, nós tivemos até, depois desse encontro, a gente começou a participar desse encontro de casais, ficamos uns 6 anos na coordenação desse encontro, coordenando 60 a 80 casais nesse ministério. Foi muito gostoso, foi muito de crescimento mesmo. Então, Deus colocou esse perdão no meu coração. Tá? Deus colocou esse perdão. Quero deixar claro que perdoar, as consequências do pecado não se apagam. Tá? As consequências do pecado, a gente vai ter que arcar com as consequências, lidar com elas, mas o perdão é separado disso. Né? O perdão é não ficar acusando. O perdoar, gente, é libertador. Tá? O ato de perdoar, assim, eu acho que é muito melhor para quem perdoa do que para quem é perdoado. Tá? Porque quem perdoa tira de sobre si algo que não é seu, na verdade. Algo que não é seu. Então, isso aconteceu. Dizer que isso foi fácil? Não. Possível? Sim. Vale a pena? Libertador. Tá? Eu vou contar agora mais uma historinha que é um adendo dessa, assim, como Deus não deixa coisa mais ou menos na vida da gente, né? Há um ano atrás, eu acho, mais ou menos, eu fui no supermercado e eu estava assim num corredor, daí veio vindo uma pessoa, meio sorrindo para mim, assim. Eu falei, não é possível, será que é quem eu estou imaginando? E era essa mulher com quem o Paulo tinha saído para ficar com ela. Ela veio, os nossos filhos eram contemporâneos no colégio, né? Ela veio ao meu encontro, eu gelada, petrificada, Senhor, o que está acontecendo aqui? Ela veio, ela perguntou pelos meninos, ela contou dos filhos dela, o que estavam fazendo, que são bem contemporâneos mesmo. Ela perguntou se nós estávamos bem, e eu vi que ela tinha uma necessidade de dizer que ela estava bem, que ela estava com outra pessoa e que ela estava bem. Não era uma necessidade por maldade, parecia assim que ela estava devendo aquilo para mim. A sensação que eu tive foi essa. Mesmo assim, eu fiquei muda. Eu voltei para casa muda. Eu lembro que era um feriado, tipo meio Páscoa, assim. Estavam só nós dois em casa. E eu quieta em mim mesma ali, quieta. Eu, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque quando eu liberei o perdão do Paulo, eu pedi para Deus, eu quero perdoar esta pessoa. E eu só sei que eu vou perdoar o dia que eu orar por ela. E eu consegui fazer isso. Eu orei por ela. Mas, quando chegou nesse momento que o meu coração perguntava a Deus, por quê? O que o Senhor está querendo? Deus me respondeu. O negócio, minha filha, é 70 vezes 7. Sabe? Então, eu vi assim, que o perdão, quando a gente, às vezes, acha que já perdoou, que já está resolvido, aquilo vem e você tem que perdoar novamente. Então, assim, aquilo para mim foi o limpar do meu coração. Tá? Naquele momento, assim, Deus limpou o meu coração. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso é que Deus é maravilhoso. Tá? Para Ele, pecadinho ou pecadão é pecado. Então, eu tenho os meus, tive os meus,
E Ele me perdoou, Ele morreu por mim. Então, a gente tem que se analisar muito, assim, porque, às vezes, quando a gente não libera perdão, é porque a gente se acha muito perfeito. Tá? A gente se acha muito, muito certinho, muito digno, muito tudo isso, e esquece que ofendemos outras pessoas, pecamos contra outras pessoas. Então, assim, que isso seja muito analisado no coração da gente, né? O que mais? Tá. E, ao analisar tudo isso, que nós somos imperfeitos, nós vemos quanto Deus nos ama. E a decisão é nossa de pedir o perdão, de perdoar. A decisão é nossa. Quem vai dar? Espírito Santo. Tá? Mas a decisão é... Porque o Espírito Santo já está em cada um de nós aqui. Ele habita em cada um de nós. Então, nele está esse perdão. Tá? Então, se a gente for fazer do coraçãozinho da gente, esqueça. Eu, naquele encontro que nós participamos, no final do encontro, eu comentei com a pessoa que tinha feito a preleção o que tinha acontecido naquele momento, e ele me deu um versículo para que eu lesse. E eu quero passar para vocês, que foi poderoso nesse processo de vida que a gente está vivendo. É Tiago 1:21. Portanto, livre-se de tudo que está errado em sua vida, tanto interna como externamente, e alegre-se humildemente com a mensagem maravilhosa que nós recebemos, pois ela é capaz de salvar as nossas almas à medida que se desenvolve em nossos corações. Foi poderoso. Outra coisa que eu queria deixar aqui colocado é que Deus age mesmo quando nós não conseguimos ver. Houve o convite para o Paulo para o encontro, e eu duvidei até enquanto ele estava lá no encontro, eu ainda estava duvidando que Deus estava agindo. Tá? Então, nós oramos, mas nós temos que crer que Deus vai agir, porque Ele está agindo. Às vezes, ali foi rápido, às vezes demora mais. Né? Então, orar e não duvidar. Tá? Colocar nas mãos do Senhor mesmo. Outra coisa que eu também vejo nessa nossa história é que como Deus tirou tudo. Ele tirou a nossa casa, Ele destruiu a nossa família, eu digo Deus porque eu enxergo isto. Tá? Ele tirou a nossa família, Ele acabou com as nossas relações de trabalho, porque eu creio que Ele não queria construir nada em cima de solo podre. Tá? Ele não ia colocar lá uma coisa toda estragada e construir uma casa em cima. Tá? Então, o alicerce agora é Jesus na nossa casa. E nós temos que confessar, nós dois aqui, que não é fácil para nós. Cada vez que nós vamos dar o nosso testemunho, a gente tem que se esforçar muito para lembrar sentimentos que não estão mais no nosso coração. Tá? A gente remexe, e também como Deus é de um dinamismo na vida da gente, essa vez nós conversamos coisas que não tínhamos conversado outras vezes, porque elas ainda estavam meio soterradinhas. Mas isso tem que ser confessado para vocês. Né? Eu não lembro quantas vezes nós testemunhamos perante casais, perante o dobro de pessoas que tem aqui hoje. Mas a gente sempre era atacado na semana anterior. Sempre, 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 sempre. Essa vez nós chegamos aqui numa paz. Passamos essa semana numa paz tão maravilhosa, tão
assim, de alegria mesmo. A gente, eu acho que estava esperando acontecer alguma coisa, que não veio. Tiveram umas duas discussõezinhas bobas assim, que eu falei, pá, aqui não. Não. Gente, foi muito diferente, muito diferente. Então, assim, Deus trata, cura as feridas, as cicatrizes permanecem para a gente olhar, lembrar, não errar. Então, assim, o que nós queremos deixar, né, que a gente conversou muito hoje sobre isso, que não existe mérito nenhum em nós. Nós somos pecadores, somos falhos, continuamos errando, né? Cada dia é uma batalha nova na nossa vida. Só que o testemunho que eu quero, que nós queremos deixar, é que Deus restaura. Nós dois não podemos, de forma alguma, quando alguém vem falar alguma coisa para a gente fala, isso não tem jeito. Nós não podemos falar isso. Tá? Então, é esse o nosso testemunho. E eu quero só dizer assim, mais uma coisinha. Nós andávamos muito preocupados com esse momento, porque jovens, vocês vinham conversar com a gente, vinham orar pela gente, e eu dizia para a Graziela assim, nossa, fizeram uma oração tão poderosa sobre a minha vida, não me conhecem. Que vergonha, envergonhado, encabulado mesmo. Esse é um termo bem gaúcho, né? Encabulado. Mas é verdade. Como é que essas pessoas vêm, esses jovens estão orando pela gente de forma tão poderosa, de forma tão amorosa, sem nos conhecer, não conhece a nossa caminhada, não conhece a nossa vida. Né? E eu agradeço vocês, esse amor que vocês passam para a gente todos os dias. E, para encerrar, eu tenho uma colocação, uma pergunta para a Graziela. Traição é o fim? Não, traição não é o fim. Eu sou o Paulo da Grazi. Eu sou a Grazi do Paulo. 36 anos de casados. 2 filhos. O Pedro, 30, casado com a Giovana. Guilherme, 27, casado com a Bárbara. Bem, obrigado.